vamos iniciar falando das bactérias. A primeira coisa que eu preciso entender é que as bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula. E, geralmente, eles não podem ser vistos a olho nu, né? Por isso que são chamados seres microscópicos. Por quê? Porque eles só podem ser vistos através do microscópio. Eu coloquei aí algumas exemplos, né, imagens de células bacterianas. Então, as bactérias são consideradas ser vivo mais simples, porque é formada apenas por uma célula. Todos os outros seres vivos são formados por várias células, pela junção de várias células, pela ligação de várias células. Mas a bactéria é formada apenas por uma célula, e elas são chamadas de seres unicelulares, porque são formadas apenas por uma célula. Gente, onde nós encontramos as bactérias? Em todos os lugares. No nosso corpo, nos ambientes, em todos os lugares nós vamos encontrar as bactérias. E as bactérias, gente, todas são ruins? São patogênicas? Bactérias patogênicas são aquelas que causam doenças. O que vocês acham? Será que todas fazem mal à nossa saúde? Olha só, eu coloquei essa imagem de uma criança, de uma mão, mostrando o seguinte. No nosso corpo, gente, existem milhares de bactérias. Na verdade, no nosso corpo tem mais bactérias do que células. Então, nosso corpo, nossa pele, nossa boca, o nosso intestino, aqui ó, intestino, é formado por milhares e milhares de bactérias. Mas nem todas as bactérias são ruins. Existem bactérias patogênicas, que são aquelas que causam doenças, que podem levar até a morte, e existem as bactérias que elas são boas, que na verdade elas fazem destruir as bactérias ruins, né, do nosso corpo. Então, muitas vezes o nosso corpo ele pode ser acometido por uma bactéria ruim, e a bactéria boa vai e destrói aquela bactéria ruim. Então, nem todas as bactérias, elas podem ser consideradas ruins, né? Patogênicas, causadoras de doenças. E eu coloquei também esse iogurte aqui, ó, para mostrar, gente, que, na verdade, existem bactérias que atuam na produção de alimentos. No caso da produção do iogurte, acontece através de algumas bactérias, né? Existem também os microbacilos, que são usados, né, na alimentação para regular o sistema digestório. Então, concluindo assim, nós podemos dizer que nem todas as bactérias são ruins. Elas são, de certa forma, até boas, né? E cooperam para a nossa saúde, para o nosso bem. Nós só precisamos ter o cuidado, né, de manter a nossa higiene, de manter os cuidados adequados para que essas bactérias boas, elas possam destruir as bactérias ruins que nós estamos sempre em contato. Então, as bactérias estão em todo lugar. Aonde nós pegamos, se nós pudéssemos colocar a nossa mão, a nossa pele no microscópio e visualizar, você ia ficar assustado com a quantidade de bactérias que existe, mas não quer dizer que todas sejam ruins. Então, vamos ver agora a estrutura da bactéria. Gente, eu esqueci de falar também que existem as bactérias também que cooperam, né, para a ecologia. Lembra que nós aprendemos que os seres decompositores são os fungos e as bactérias? Então, tem bactérias que cooperam para a limpeza da nossa natureza, né? Fazendo o processo chamado de decomposição. Então, a estrutura. Como é o corpo, né? A estrutura da bactéria. Então, ela é formada, como eu já falei para vocês, por uma célula apenas, que nós chamamos célula bacteriana. Então, ela é formada por uma membrana plasmática,
que está representada bem aqui, que é essa parte, essa película interna da célula. E externamente nós vamos ter a parede celular, que é uma estrutura mais rígida. A célula bacteriana também ela vai ter o seu núcleo dentro do citoplasma, né? Que não coloquei o nome citoplasma, gente, mas citoplasma é essa parte gelatinosa que está dentro da célula. Então, dentro do citoplasma está o núcleo, ele está todo disperso. E está também o DNA. Então, uma diferença da célula bacteriana para as outras células é essa, porque na célula bacteriana o núcleo não está delimitado, não está dentro de uma membrana, o núcleo está disperso. Diferente das outras células, nas outras células o núcleo está delimitado. Então, aqui, como vocês observam, olha só, o núcleo ele está disperso no citoplasma e, logicamente, aqui está também o DNA. Tem também, olha só, o flagelo, né, que é como um rabinho que ajuda na locomoção das bactérias. E nós também vamos ter o ribossomo, que atua na síntese proteica, que é a produção de proteína. Então, essas são as principais partes de uma célula bacteriana, ok? Então, vamos ver agora os formatos da célula. Então, da célula bacteriana, né? Da bactéria. Ela pode ter o formato vibrion, bacilo e coco. Como vocês observam aí, cada uma tem um formato de acordo com o seu nome, né? Ó, vibrion. Algumas células no formato vibrion, ela tem o formato de uma vírgula, né? Vocês veem aí que algumas têm, elas são um pouquinho tortas, encurvadas, como se fosse uma vírgula. Aí nós temos a bacilo, que é esse formato aqui com os flagelos, né? E nós temos o formato de coco. Quando elas estão nesse formato de coco, elas formam colônias, e aí elas já podem ser vistas a olho nu. Muitos cientistas que trabalham na produção de bactérias, que eles usam, né, algumas substâncias para fazer com que elas se unam, e aí ela pode ser vista quando ela está nesse formato aí de colônia, né? Quando elas estão ligadas umas com as outras. E aí eu coloquei essa outra imagem aí mostrando também os vários outros tipos de bactérias. Não existem só esses 3 formatos, existem outros formatos. Mas nós vamos aprender esses 3. Vibrião, bacilo e o coco. O bacilo tem um corpo um pouco alongado por causa do flagelo, que é essa parte aqui mais alongada. Ok? Então, meninos, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar esse conteúdo sobre bactérias. Na estrutura, nós vamos falar sobre o metabolismo e sobre a reprodução das bactérias. Até a próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí. Tchau, um cheiro e até!